Era uma noite de 1871, quando o inverno francês se mostrava implacável não apenas nas ruas cobertas de neve, mas sobretudo nas almas atormentadas pela guerra. A França sangrava sob o peso da invasão prussiana e em cada lar camponês ecoava o mesmo lamento. Onde estavam os filhos, os maridos, os irmãos que partiram para defender a pátria? Em Pullman, pequena vila perdida nos confins de Mayenne, a angústia era palpável como o frio que cortava os ossos. Mas Deus, que em sua infinita misericórdia escolheu justamente aquele momento de trevas para manifestar sua luz maternal. Como sempre faz o Altíssimo, não procurou os palácios dos poderosos nem o salão dos sábios, mas voltou seu olhar compassivo para os pequenos, os simples, os puros de coração. Eugênie e Joseph Barbadette, filhos de camponeses, trabalhavam no estábulo familiar quando seus olhos infantis foram tocados pela graça divina. O que viram transcendia toda a compreensão humana, mas falava diretamente ao coração sedento de esperança. Ali, suspensa no céu noturno, resplandecia uma figura de beleza indescritível. Uma senhora vestida de azul profundo, como o manto da noite que a envolvia, mas salpicado de estrelas douradas que cintilavam como promessas de eternidade. Sua coroa de ouro refletia não a vanglória terrena, mas a realeza celestial daquela que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E sobre seu peito uma cruz vermelha brilhava como o símbolo do amor que se derrama até o sangue. Os meninos, tomados de santo temor e inefável alegria, chamaram outros para testemunhar o prodígio. Jean, Marie, Leboeuf e François Richer, também crianças, juntaram-se à contemplação estática. Mas que mistério era este? Os adultos, por mais que forçassem a vista, não conseguiam discernir além do céu estrelado comum. Apenas os pequenos, aqueles que Jesus declarou serem os verdadeiros herdeiros do reino de Deus, tinham olhos purificados para contemplar a Rainha dos Céus. A aparição durava já 3 horas quando algo extraordinário acontecia. No firmamento, ao redor da Virgem Santíssima, começaram a formar-se letras de ouro, como se escritas por mão angélica. As crianças, em êxtases, liam em voz alta as palavras que se materializavam. Mas rezai, meus filhos, Deus vos atenderá em breve, meu filho se deixa tocar. Que profundidade abissal nessas palavras aparentemente simples. A Mãe de Deus não vinha censurar, não vinha ameaçar com castigos, mas sim convidar à oração, essa ponte sublime entre a miséria humana e a misericórdia divina. Rezai, dizia ela, porque na oração encontra-se o remédio para todas as aflições, o bálsamo para todas as feridas, a luz para todas as trevas, e que consolação infinita na promessa: Deus vos atenderá em breve. Não era uma esperança vaga, mas a certeza maternal de quem conhece os desígnios do Altíssimo. Mas a frase mais tocante, aquela que revela o coração mesmo de Deus, era a última: o Filho se deixa tocar. Que teologia profunda nessas 5 palavras. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Juiz Supremo, apresentado por sua mãe como aquele que se deixa tocar pela oração, pela súplica, pela lágrima sincera, não é o Deus distante dos filósofos, mas o Pai amoroso que se comove com o sofrimento de seus filhos. A multidão que se aglomerava na praça da igreja, vendo o êxtase das crianças, começou espontaneamente a rezar o terço. Que espetáculo comovente! Enquanto os pequenos videntes contemplavam a Rainha dos Céus, toda a comunidade se unia em oração, como se o céu e a terra se encontrassem naquele momento sagrado. A própria Nossa Senhora parecia aprovar, pois seu semblante se tornava cada vez mais radiante a cada Ave Maria pronunciada com fervor. Então, quando a oração comunitária atingiu seu ápice de fervor, algo miraculoso aconteceu. A expressão da Virgem, antes serena, mas melancólica, transformou-se em um sorriso de inefável doçura. Era como se toda a tristeza do mundo se dissolvesse naquele sorriso maternal, como se todas as lágrimas fossem enxugadas por aquela ternura divina. As crianças, transbordando de alegria, exclamaram: ela está sorrindo. Oh, como ela é bela quando sorri. Mas a aparição ainda reservava mais consolações quando o povo entoou Magnífica, aquele cântico sublime que Maria proclama as maravilhas de Deus. A Virgem estendeu suas mãos em gesto de bênção maternal, como se quisesse abraçar não apenas aquela pequena comunidade, mas toda a humanidade sofredora. E quando cantaram Parce Domini, súplica pela misericórdia divina, ela inclinou a cabeça em assentimento, como se intercedesse junto ao Filho pelos pecadores arrependidos. A aparição durou 4 horas, tempo suficiente para que toda a vila se transformasse. Quando finalmente a visão se desvaneceu, deixando apenas o céu estrelado comum, algo havia mudado para sempre naqueles corações. A guerra continuava, é verdade, mas agora tinham a certeza de que não estavam abandonados. A Mãe de Deus havia descido do céu para lhes dizer que suas orações eram ouvidas, que seus sofrimentos tinham sentido, que a vitória final pertencia a Deus,
e os frutos não tardarão a aparecer. 10 dias após a aparição, contra todas as expectativas humanas, o armistício foi assinado. Os soldados de Pullman, dados como perdidos, retornaram sãos e salvos à pequena vila. Como deveria ter sido devastada pelo avanço prussiano, permaneceu intocada. Era como se uma mão invisível a tivesse protegido. Mas o verdadeiro milagre não foi apenas a proteção física, mas a transformação espiritual. Pullman tornou-se um farol de fé, um lugar onde os corações feridos encontram consolação, onde os desesperançosos redescobrem a confiança em Deus. A igreja, em sua sabedoria maternal, reconheceu oficialmente a aparição, confirmando que ali, naquela noite de inverno, o céu realmente se abriu sobre a terra. Hoje, mais do que nunca, quando nossa época vive suas próprias guerras, contra a fé, contra a família, contra a vida, a mensagem de Pullman ressoa com urgência profética. Nossa Senhora continua a nos dizer: rezai, meus filhos, porque na oração encontramos não apenas consolação, mas transformação. Na oração, nossos corações endurecidos se amolecem, nossos olhos cegos se abrem, nossa alma morta ressuscita. A conversão que ela nos propõe não é apenas uma mudança externa de comportamento, mas uma resolução interior, uma transfiguração do ser. É deixar que o amor de Deus penetre cada fibra de nossa existência. É permitir que sua luz dissipe nossas trevas mais íntimas. É confiar que, mesmo em meio às tempestades da vida, sua mão maternal nos guia para o porto seguro. Pullman nos ensina que a santidade não é privilégio de poucos eleitos, mas vocação universal. Aquelas crianças camponesas, simples e pobres, tornaram-se instrumentos da graça divina, porque mantiveram seus corações puros e abertos ao sobrenatural. Elas nos mostram que Deus não procura a sabedoria do mundo, mas a simplicidade da fé. Não busca a força humana, mas a humildade que se reconhece pequena diante do infinito. Nossa Senhora de Pullman, esperança dos aflitos, interceda por nós junto a seu divino Filho, para que também nós, em meio às batalhas de nosso tempo, saibamos erguer os olhos ao céu e descobrir que nunca estamos sozinhos. Que sua mensagem de esperança ecoe em nossos corações e nos impulsione para uma vida de oração constante, de confiança inabalável e de amor sem medidas, porque como ela mesma nos assegurou naquela noite bendita, Deus nos atenderá em breve, e seu Filho eternamente se deixa tocar por nossa súplica sincera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.